Área 11 é o primeiro ETF de renda fixa brasileira que paga rendimentos mensalmente. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Se você busca algum tipo de proteção indexada à inflação, renda e uma simplicidade grande lá na B3, você tem aqui um novo produto para dar uma analisada e uma observada, tá certo? Qual que é o grande ponto aqui do Área 11? Ele é muito focado para quem busca principalmente a questão do rendimento. Afinal, você está combinando aqui uma série de fatores tranquilos, como títulos soberanos, títulos aí do governo, que você tem uma segurança muito acima da média. Você tem também a proteção do IPCA para corrigir o seu valor ao longo do tempo. Você tem também o principal, né? A embalagem, que é através de um ETF, que é um veículo muito mais inteligente do que comprar os títulos singularmente, né? Fazer um tesouro direto picking aí. Então você consegue ter as vantagens do ETF, mas claro, tudo isso se você precisa de renda passiva mensal. Senão, você vai acabar tendo aí um pequeno, não prejuízo, mas um pequeno revés aí na questão tributária em relação aos rendimentos, tá? Bom, então já comenta pra mim o que você achou aí do Área 11, dos ETF de renda fixa que pagam rendimentos mensais. Tá no nosso radar, a gente já tinha falado isso acho que faz uns 2 meses aqui no canal. E claro, comenta que outro tipo de ETF de renda fixa que poderia pagar rendimentos mensais você gostaria de ver, né? Vai que alguém vê e faz. Então, qual que é o grande ponto aqui do Área 11? É justamente você ter um certo dinamismo e inteligência para você comprar barato os títulos IPCA+, que estão descontados e, ao longo do tempo, o próprio ETF vai vendendo aqueles um pouquinho mais caros. Você vai ter toda uma seleção aqui por volume de negociação, por liquidez, ou seja, pegar os títulos mais líquidos, mais negociados para poder fazer aí o giro daquela carteira interna ao ETF. Você vai ter aqui, na minha opinião, esse aqui é o principal, tá? A questão aqui da segurança, da eficiência e também aqui da diversificação, porque mesmo que você investe em, sei lá, Tesouro Direto e IPCA+, você compra sozinho, é um investimento bom? É bom, cara, não tem problema. Mas quando você compra o ETF, você consegue uma diversificação em diferentes prazos. É claro que o risco é o mesmo, que é o risco do governo, é um risco muito, muito baixo, títulos públicos, o menor risco que a gente tem, né, no mercado financeiro, mas você consegue aí uma diversificação entre prazos. E justamente na marcação ao mercado dos diferentes títulos, nas oscilações deles, o próprio ETF vai vendendo aquele que está caro, comprando aquele que está barato e vai fazendo o quê? A renda todo mês na sua conta. Muito provavelmente o Raul Sena ou algum outro player gigantesco aí do mercado financeiro brasileiro vai lançar a versão parecida com essa para crescimento, né, para acumulação sem os rendimentos mensais. Então, qual que é o grande ponto aqui dos rendimentos? Então, se você precisa de dinheiro para sua vida, para fazer as suas coisas, você gosta tanto assim disso, você recebe então todos os meses aí a distribuição dos proventos. Mas qual que é o ponto? Existe o tal dos 15% de imposto de renda retido diretamente na fonte, tá? Então você tem uma certa ineficiência tributária, vamos dizer assim, caso você realmente não vá usar esses dividendos, vamos chamar dessa forma, tá? Se você vai receber para reinvestir, não tem tanta necessidade. Você poderia ter um produto de acumulação e fazer uma venda manual para pagar os mesmos 15% sem precisar forçar aquela venda. Estou só pegando aqui basicamente as informações principais. A gente tem aqui o pessoal do BTG fazendo a gestão e a custódia com uma taxa de administração aqui de 0,30%. Vi que muita gente bateu nessa taxa, né? Falou que é meio cara e tal. A gente torce aí para ficar 0,25, 0,20 assim por diante. Mas eu entendo que as gestoras de ETFs, quando lançam novos produtos, elas precisam de uma taxa mínima para ter payback, tá? Senão os produtos dão prejuízo. Isso aí a pessoa física ela sempre esquece. Então a gente tem que realmente fazer a pressãozinha saudável para baixar, né? Pedir taxas menores, mas não tem como fazer um produto de graça, né? Tentei achar aqui no próprio site do BTG, o site oficial deles com todos os ETFs. Ele ainda não está aqui, imagino que ele vai estar por aqui. Provavelmente em 1 ou 2 dias ele vai surgir, mas nesse momento a gente tem essas vantagens e essas informações aqui de outras fontes semi-oficiais, tá certo? Então, sobre o produto, a gente tem os rendimentos mensais com 15% de imposto de renda retido automaticamente na fonte. Isso aqui é padrão, tá? Para qualquer ETF que paga aí rendimentos ou dividendos, sempre tem isso. Não tem IOF, isso também nenhum ETF tem, padrão dos ETFs. Não tem come cotas, perfeito. E 15% de imposto de renda no ganho de capital, tá? Então, existe 15% dos dividendos ali que ele vai pagando, rendimentos, né? Mas também, se você tiver um ganho de capital, por exemplo, comprou a R$100, agora está 110 a cota, né? Variou ali, beleza. Se você quiser vender, é 15% desde o primeiro dia. Então não tem aquela tal tabela regressiva que tem muitas vezes no Tesouro, no CDB e em outros títulos aí de renda fixa. Beleza, mas como é que funciona a questão do like e de se inscrever no canal? Daí é com você. Você pode fazer isso agora, não deixa para depois.
A gente fala de ETFs aqui praticamente todos os dias, mas sobre esse ETF aqui especificamente, qual que é a lógica que ele tem para conseguir fazer esses rendimentos aí todos os meses? A grande sacada desse produto é facilitar o rendimento mensal, ao invés de você ter que fazer uma carteira com várias NTNBs, aqueles títulos IPCA+, e ficar manualmente vendendo eles, ou então recebendo ali aqueles juros semestrais. Tem uma forma para você acessar esse mercado de forma um pouquinho mais simplificada. Esse aqui é um daqueles índices que traz uma certa complexidade se você tentar replicar ele manualmente, porque ele vai selecionando automaticamente aquelas NTNBs, aqueles títulos IPCA+, que estão ali com o VNA barato, aquelas que caíram, aquelas que mais tiveram ali a marcação a mercado. Então, esse é o tipo de índice que está comprando barato e vendendo caro, comprando barato e vendendo caro. E como ele consegue essa diversificação com vários títulos diferentes, ele vai conseguir pagar mensalmente os proventos. Eles falam também sobre alguns filtros ali de liquidez e negociação, que a gente já comentou antes, mas aqui a grande sacada do produto é você ter um investimento corrigido pelo IPCA+, e ainda ter a distribuição dos rendimentos. Ah, mas Anthony, quanto que vai distribuir? Quanto é que ele vai? Qual que é o dividend yield aí do ETF? Né? Isso que o pessoal quer saber. Quando eu li aqui a metodologia, não ficou totalmente claro o percentual exato, mas ali das fontes não oficiais, pelo próprio que o Raul mesmo disse nas lives que ele fez, vai girar em torno de 5,7% ao ano como um teto. Então, por exemplo, nesse momento está 7,51% o yield médio daquela carteira, ele é IPCA mais 7,51. Vai distribuir os 7,51? Não vai. Ele vai distribuir 5,7%. Isso ao longo de 12 meses, tá? Então é naquela conta de padeiro que não é exatamente assim, você faz 5,7 dividido por 12. E esse excedente que ele não distribuir, ele vai ficar no fundo sendo usado para comprar e vender aqueles outros títulos que estão lá dentro, ou seja, aqueles baratos ele vai comprar, aqueles caros ele vai vender. E ele vai tentar manter esse yield o mais constante possível para você ter uma certa previsibilidade aí dos rendimentos. Vocês notam como o produto ele é realmente feito para quem busca rendimentos mensais. E que eu sempre destaco essa distinção. Acho que uma das primeiras perguntas que tem que se fazer como investidor é: você busca crescimento de patrimônio ou renda passiva? Ah, Anthony, eu quero os dois. Bom, se você busca os dois, você tem que ter uma estratégia muito mais complexa. Mas geralmente, escolher um único lado para começar é mais indicado para você ter mais clareza, tá? E tem um pouquinho dos resultados, a gente vai analisar daqui a pouquinho, mas só para mostrar um pouquinho sobre a composição aqui da carteira por exposição de vencimento, que é interessante, a gente tem grande parte da carteira realmente focada aqui, mais de 60%, acima de 10 anos. Ou seja, isso aqui vai trazer algum tipo de marcação a mercado, algum tipo de volatilidade nesse investimento, tá? A gente tem aqui a própria prévia, né? Só para demonstrar, versus o CDI, a gente vê que ele também oscila, a gente vê que ele também dá uma balançadinha, né? Então, o Área 11 reúne esses três grandes objetivos e características. Ele vai pegar aqui uma seleção inteligente para maximizar ali o payout da carteira, para você ter uma boa frequência e uma boa constância naquela distribuição dos proventos e pagamentos mensais. Eles chamam aqui de perfil fundamentalista. Para mim, isso aqui está mais como renda fixa dinâmica, mas beleza. No final das contas, eles estão buscando aqui comprar os títulos que estão com o valor mais barato, tá mais baixo mesmo, e vender aqueles que estão com o valor mais caro dentro daquela carteira do próprio ETF e batem ainda sobre alocação eficiente. E claro que se você quiser conhecer um pouco mais do mundo dos ETFs, a gente tem aqui o Capital Certo, que é o nosso manual prático de ETFs, muito focado nos produtos da B3, tanto de renda fixa quanto de renda variável, como encontrar, analisar. Tem o meu processo completo de passo a passo desenhado no fluxograma aqui, ó, no mapa mental, para você literalmente copiar e aprender a analisar ETFs, para você ficar livre aí do stock picking e nunca mais precisar se preocupar com isso. Querendo ou não, cara, querendo ou não, vamos para análise agora versus outros ETFs de renda fixa, mas querendo ou não, os ETFs realmente têm ganhado muita força no Brasil e também lá no mundo, né? Nos Estados Unidos tem mais ETF do que ações na bolsa. E eu sempre falo aqui no canal, né? O nosso papel de agora em diante vai realmente ser entender os produtos, analisar eles e ver se eles têm aplicação para você ou não. Lá no Instagram do Raul Senna, acho que eu comentei quando ele fez o anúncio, falei, pô, muito legal, parabéns pela inovação, pô, vamos dar uma analisada em breve. E os caras responderam embaixo, né, pô, inovação por quê? Produto ruim, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, inovação porque não tem nenhum ETF desse tipo ainda. Se é bom ou se é ruim, aí são outros 500. Você tem que avaliar o seu perfil, tem que analisar o produto, tem que analisar os custos. O grande ponto é, esse tipo de abordagem para o mercado brasileiro é muito bom, porque ele
divulga a questão do ETF para todo mundo e as pessoas começam a cair na real cada vez mais de que é muito mais sustentável você usar um ETF do que ficar fazendo tesouro direto picking, stock picking, CRI picking. Tem gente que faz, né? Tem uns corajosos, né? E novamente, comenta também se você achou o produto em si interessante ou não, para sua realidade ou não. Eu trouxe aqui a comparação ainda com o B5P211, que é um concorrente de outro tipo de abordagem, só para fazer alguns comentários finais bem relevantes, tá? Então, amarrando a ideia de novo. O que o Área 11 é? Ele é um ETF com o público-alvo de quem quer renda passiva mensal e ele é um ETF com uma extrema segurança porque tem títulos públicos de IPCA+. Então, você tem o seu valor corrigido com a inflação, você tem títulos públicos que são o risco soberano, o risco mais baixo que existe, e você tem a renda mensal. Isso é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Você tem que ver se isso faz sentido para você ou não. Anthony, 0,30% de taxa de administração, você acha caro? Olha, é mais caro do que o Tesouro Direto ali de 0,20, por exemplo, mas não é algo que vai corroer completamente a sua rentabilidade. Nos eventos que eu fui recentemente, lá na ETF Week em São Paulo, falando com as próprias gestoras, vou trazer agora o pessoal para o canal, né? A grande sacada das gestoras é, se elas fazem produtos com o mesmo custo, por exemplo, de um ETF lá dos Estados Unidos, que é 003, 009, elas não têm payback, o produto dá prejuízo, tá? E ninguém vai lançar produto que dá prejuízo, né? O próprio Raul Sena falou também nas lives dele, cara, 0,20 não compensa para mim. Ou então ele teria talvez que sair com um patrimônio líquido de, sei lá, de R$1 bilhão, por exemplo. Não sei, tô chutando aqui a conta. Mas a grande sacada é, produtos assim abrem a porteira, primeiro, para a pessoa física entender que esse é o futuro, não tem muito como fugir de ETF, e também traz a concorrência. Vocês lembram quando o Raul Sena lançou o AlvoVP11 também, que foi uma inovação dele, né? Metodologia própria, enfim, método dele, mas o pessoal bateu um pouco forte na tecla da taxa de administração, vocês lembram? Depois ele conseguiu reduzir. Não sei se ele negociou lá com o BTG, o que ele conseguiu fazer, o Market Maker fez uma promoção, mas o mercado vai se desenvolvendo, vai dialogando e as soluções vão aparecendo. Mesma coisa os dividendos. Hoje, eu sempre falo, os dividendos não são o meu foco como pessoa física e eu evitaria ele ao máximo por conta aí de você fazer essa venda forçada aí de pagar 15% de imposto de renda. Nesse caso aqui, nem é algo tão ruim assim, se for comparar com o Tesouro que paga os juros semestrais. Porém, é o tipo de coisa que vai começar a ter cada vez mais no mercado brasileiro. E é o nosso papel conseguir analisar e ver aquilo que é útil para sua carteira ou aquilo que não se aplica e está tudo certo. Dos 200 ETFs que tem no Brasil, você consegue ter uma carteira totalmente diversificada a nível mundial, com 10 ou 20 ETFs, de forma super simplificada. Todos os outros faz parte, você acaba não precisando usar. E aqui eu trouxe a comparação no ETFs Brasil, só a questão aqui do B5P211 versus o Área 11 simulado através do índice, tá certo? Então, várias informações ainda não estão muito claras, faltam dados do passado, faltam dados até mesmo lá do site do BTG, tá? Eu só adiantei esse vídeo porque o pessoal pediu demais. Eu gosto sempre de olhar nas fontes mais oficiais. Mas eu trouxe aqui a comparação em relação a esses dois caras nessa pequena janela de tempo, tá? Então, realmente, não é muito tempo, a gente não tem um histórico muito, muito longo, mas eu trouxe aqui a comparação desses dois caras para fazer alguns comentários. Então, a gente tem aqui na linha um pouquinho mais volátil o Área 11 simulado, aqui é o índice, e a gente tem o B5P211 com a linha um pouco mais estável, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente tem dois produtos diferentes, um deles paga rendimentos mensais, o outro não paga, ok. Mas aqui a gente tem justamente a questão da volatilidade, que é o que eu quero chamar a atenção para você. Se você está buscando mais tranquilidade e rendimentos mensais, esse aqui pode ser um aliado seu, mas você não pode fechar os olhos para volatilidade. Vai ter um pouquinho de volatilidade sim. É algo absurdo? Não, não é. Mas é algo a ser considerado. Ô Anthony, mas se eu comprar um Tesouro IPCA+, 2045 com juros semestrais, eu também terei volatilidade? Com toda certeza. Muitas vezes aqui você consegue ter menos volatilidade do que fazendo a compra desse título específico, né? Porque é por causa da duration. Às vezes a duration do 2045 é muito maior do que a do ETF, que ele é uma cesta diversificada por conta de todos aqueles títulos que estão lá dentro. Um outro ponto. Se você não vai usar na prática aqueles rendimentos mensais, não faz tanto sentido você buscar ETFs ou produtos ou títulos ou ações que pagam os dividendos. Ah, mas tem alguns que são isentos de imposto de renda. Tem hoje, né? No futuro ninguém sabe. Então muitas vezes pode fazer mais sentido você buscar produtos de crescimento ou de acumulação que fazem um reinvestimento automático e aí não tem a incidência de vários impostos aí por conta da questão da tributação, tá? Até mesmo na compra e na venda dos títulos e assim por diante. O próprio Raul Sena falou que vai fazer o de acumulação, né?
Cara, vai sair muito ETF até o final do ano. E ver se vai dar tempo para analisar todos, né? Então já comenta pra mim o que você achou do Área 11, se ele faz sentido para sua carteira. Querendo ou não, ele é um dos primeiros aqui de renda fixa a pagar essa renda recorrente mensal, esses dividendos mensais, vamos dizer assim. E certamente ele está abrindo uma porteira para muita concorrência. Esse é um mercado que está começando agora e a gente vai começar a ver bastante soluções parecidas e vamos ter que ficar muito atento para ver qual delas é mais eficiente e qual talvez não faça tanto sentido. E se você gosta de dividendos, renda mensal, mas quer alguma coisa com ações brasileiras, tem o UTLL11, focado no setor de utilities, ações brasileiras com pagamento de dividendos mensais nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.